tempo com o Renato. Isso tem feito a diferença para você? E já emendo o seguinte, nesse bom desempenho seu e do Flamengo, as conversas sobre renovação podem avançar um pouco mais rapidamente? Isso acho que vai ficar entre Flamengo e eu. O que vai acontecer? Todos queremos o melhor para todos. Estou muito feliz aqui no Flamengo, quero ficar aqui. Mas isso aí é outro tema. E em relação à liberdade, ele tem me dado muita liberdade para jogar o time. Estou me sentindo bem, à vontade, feliz que o time está evoluindo. Obrigado, Arrascaeta. Vencer, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Fala, rapaziada! Bem-vindo ao canal Carlos Jordan, youtuber mais cervejeiro do Brasil. E se tem vitória do Mengão Malvadão, tem Carlos Jordan feliz, tem Carlos Jordan dançando feliz. É isso aí, rapaziada. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Jordan, o rubro-negro mais maluco desse Brasil. E vamos para pós-jogo do verdadeiro campeão de 87 contra o outro campeão também de 87. Até nas vitórias temos que respeitar os fatos, o que é lei. Fazer o quê? Fazer o quê? A despeito de toda a polêmica, de tudo que envolve, de cada torcedor puxando para o seu lado, tem o campeão de fato, tem o campeão de direito e... Como eu falei na live de sábado, se o Palmeiras pode ser bicampeão brasileiro no mesmo ano, por que não pode ter dois campeões brasileiros também no mesmo ano? Então vamos lá, pós-jogo para Flamengo 2, Sport do Recife 0. Falar de Sport do Recife e Flamengo. O Flamengo começou bem demais, pressionando, sufocando o Recife. Quando acaba o primeiro tempo, na saída ali, teve um jogador do Sport falando que tudo que eles treinaram durante a semana não aconteceu, até porque o Flamengo não deixou, como eu falei, o Flamengo começou o primeiro tempo muito bem, avassalador, do jeito que nós, torcedores, gostamos, linhas avançadas, marcando em cima, pressão alta, toques rápidos. Meu Deus, o Arrascaeta, o que foi o cruzamento do Arrascaeta para aquele gol do Bruno Henrique? É impressionante, Para mim, o melhor cabeceador do elenco do Flamengo é o Bruno Henrique. Ele tem uma impulsão que é algo assim de tirar o chapéu, cara. Tirar o chapéu. Só no segundo tempo ali que o Sport causou algum desconforto no Flamengo, mas nada que trouxesse perigo real. Eu acho que o Flamengo controlou o jogo do primeiro ao último minuto, sem grande susto. Tanto que deu até pro Renato tirar ali o trio da frente para dar uma descansada no elenco pro jogo de quarta-feira contra o Olímpia, porque, apesar do que toda a imprensa está falando, 4-1 ainda não está decidido. Então vamos lá, o Diego Alves, dou nota 5. O Diego Alves, eu ia falar que o maior trabalho que ele teve foi calçar a chuteira, mas não. Foi no primeiro tempo ou no segundo tempo? Não, no primeiro tempo ainda. Teve um chute ali despretensioso do jogador do Sport. O Diego Alves faz a defesa, a bola quica na frente dele, ele defende assim de maneira meio mambeme. Aí ele fica olhando a bola subir, bater na trave. Aí só depois que ele reage. É algo que eu venho reparando em alguns jogos. O Diego Alves está sem tempo de reação, cara. Tá preocupante isso. Então eu dou 5. Não falhou, mas também ali ele mostrou falta de reação nenhuma. Isla, Maurício Isla. Dou nota 3. O Isla hoje teve todo o corredor aberto ali para ele. O Everton Ribeiro, sabe, toda hora botando o Isla para jogar, e é impressionante como o Isla não acerta um cruzamento. Eu acho que ele deveria tomar mais aula com a Arrascaeta para aprender como é que se cruza. Cara, foi impressionante. E no lance seria um gol do João Gomes. Nossa, o Isla fica 1000 anos lá impedido. O Mateuzinho, que entrou no segundo tempo, tendo menos tempo de jogo, dá nota 5. Porque o Mateuzinho conseguiu fazer mais que o Isla. O Mateuzinho encontrou o mesmo corredor, conseguiu avançar, chutar a gol.
Muita gente reclamou que ele poderia ter tocado pro Pedro, mas o Mateuzinho, ele levanta a cabeça, ele procura o Pedro, mas ele vê que o Pedro tá marcado, então a opção dele foi chutar pro gol. Léo Pereira dou nota 7. Muito bem o Léo Pereira, apesar do Sport não ter levado perigo, o Léo Pereira ele fez bons desarmes, boas antecipações, que é algo que eu venho cobrando dele e do Gustavo Henrique, já que são zagueiros muito lentos. Então, cara, o Léo Pereira hoje foi muito bem, além de ter feito bons lançamentos e boas inversões de jogo, hein? O Bruno Viana eu dou nota 3, num jogo desse, que como eu falei, o Sport não levou muito perigo, o Bruno Viana conseguiu ser péssimo, cara, ser péssimo. O único lance assim, mais real de perigo no primeiro tempo, tirando a cabeçada do Pedro, nossa, foi porque ele falhou no meio de campo, aí veio trotando e veio pedindo falta. Então, cara, o Bruno Viana é um desses jogadores que mesmo com chance, mesmo num jogo contra um adversário que não ataca, ele consegue ser ruim. Felipe Luiz ali eu dou nota 6, acho que ele foi médio. O Felipe Luiz foi bem em construção de jogadas, jogou muito pelo meio hoje, meio que abandonou a lateral esquerda, deixou lá pro Bruno Henrique fazer as jogadas. O Felipe Luiz infiltrando muito pelo meio, bem na construção da jogada, então dou nota 6. O Willian Arão, dou nota 6 também, quase que eu dei um 4 ou 5, pensei melhor. Tomou o terceiro cartão amarelo num lance bobo, numa entrada que não precisava, errando muitos passes, mais uma vez, terceiro jogo seguido que o Arão erra passes, mas enfim, ele dá sustentação ali à volância, então fica com nota 6. João Gomes, sim, jogou mais que o Arão, nota 7, fez um gol que por causa do Maurício Isla, desgraçado, foi anulado, estava impedido. João Gomes, cara, esse garoto merece mais minutagem. Se o Thiago Maia não tivesse com Covid, era certo que teria jogado o Thiago Maia, não o João Gomes. Porque está muito claro que o Renato Gaúcho não gosta muito de colocar os garotos da base para jogar desde o início. O João Gomes, mais uma vez, provando que é uma ótima revelação. Jogou muito bem, defendeu, apoiou, foi ao ataque quando era necessário, defendeu muito bem, bons desarmes, boas antecipações. Max entrou ali no final... Aí, sem nota, não deu pro Max mostrar muita coisa ali. Ele até nem entrou assim para fazer a função do João Gomes, né? Porque o Max é mais meio atacante. Everton Ribeiro, boa partida do Everton Ribeiro, dou nota 7. Bons passes. Finalmente o Everton Ribeiro voltando a ser o Everton Miteiro, aquele cara que segura a bola, dá dribles curtos e bons passes. Pena que a maioria foi lá pro inútil do Isla, que aí acabou não dando em nada. Só que Everton Ribeiro, meu filho, teve um lance no primeiro tempo que você poderia ter finalizado. Finaliza pro gol, Everton Ribeiro. Aí foi meio que presenteado aí. Até agora eu não sei se ele tentou chutar, se ele tentou passar pro Pedro. Sei que a bola bateu no jogador lá do Sport. Gol do Mengão, 2-0, isso que é mais importante. Michael entrou no lugar do Everton Miteiro, mantendo o pique da remada, com muita disposição, boas jogadas, algumas tomadas de decisões ainda ruins. Teria dado um passe para o Pedro, se o queixo do Pedro não tivesse impedido. Então o Michael mantém a nota 7 do Everton Ribeiro. Michael, mais uma vez, entrando muito bem. Arrascaeta, melhor da partida. Já falei, sou apaixonado por um homem e este homem é uruguaio. Então ele é? Visão de jogo, passes espetaculares, domínio no meio de campo. Só na finalização, teve duas bolas ali que o Arrascaeta finalizou, que ele quis dar aquele toquinho estilo taco de bilhar, que ele poderia ter batido com mais força. E o Flamengo teria feito 4 que eu falei que faria. A Arrascaeta simplesmente acabou com o jogo. Vitinho entrou no lugar dele, dou nota 5. Vitinho entrou ali, mais ou menos, deu um bom chute pro gol. Teve um lance que ele costurou muito bem pelo lado esquerdo. O Pedro, que não entendeu a jogada, se o Pedro tivesse entendido, tivesse mais ligado no jogo, teria feito um gol com o passe do Vitinho. Então... 5, acho que poderia ter dado 6, hein? Só por esse lance. Dou 6 pro Vitinho, então. 6 pro Vitinho. Acho que o Vitinho merece um 6. Bruno Henrique, ao lado do Arrasca, jogou muito também. Bruno Henrique leva um 9 aqui também do Carlos Jordan. Até porque eu chamo muito o Bruno Henrique de peladeiro, de Vitinho com sorte. E hoje,
Mais uma vez o Bruno Henrique matou a pau, decisivo, fez um gol espetacular no cruzamento do Arrascaeta. Ele vai lá no terceiro andar, cabeceia muito bem. Boas jogadas pelo lado esquerdo, sempre a válvula de escape do Flamengo. Mais uma vez, Bruno Henrique, show! Outro patamar. Entrou o Lázaro no lugar dele. Lázaro ainda muito fraquinho, deu nota 3 ali. Tentou uma jogada ou outra, mas sem muita confiança, com pouco tempo para mostrar alguma coisa. O Pedro ali até os 15 do segundo tempo, eu tava dando nota 2 pro Pedro, cara, errando tudo no primeiro tempo. Surgiu a piada aí que o Pedro, ele tava usando as chuteiras que o Goku usou lá na Makusei, sabe? Pesadão, Pedro, muito pesado, lento, errando todas as jogadas. Toda hora que saía fora da área, tropeçando na bola, perdendo para os zagueiros. Já tinha gente falando que ainda por causa das Olimpíadas, que o Pedro estava de má vontade. Cara, teve um lance no segundo tempo que deu para ver que a situação do Pedro é mais falta de confiança do que má vontade. Eu acredito que nos primeiros 2 jogos do ocorrido, o Pedro jogou com má vontade. Hoje não, hoje o Pedro tá errando tudo mesmo. O Pedro tá com uma falta de confiança enorme. Deu para ver que os jogadores estavam, sabe, no final ali, jogando pro Pedro fazer um gol. O Renato Gaúcho torcendo desesperadamente para isso também. Por isso que eu acabo dando nota 6 no final, porque eu vi que o Pedro ele tava tentando, cara, ele tava se esforçando, mas tecnicamente errando muito, cara. A última bola ali, dava para ele ter feito. Em outros tempos, o Pedro teria feito o gol, cara, que ele deixa a bola quicar, ele finaliza mal. Teve um outro lance também que finaliza para fora. E no lance do Michael, estava impedido pelo queixo. Impressionante, se eu tivesse um queixo tão grande... Ficou esquisito. Teria sido o gol dele. O Sport tem muito o que falar do Sport. Segundo o jogador do Sport lá, tudo que eles treinaram, eles não conseguiram aplicar no jogo. Pô, quanto o Mengão vai rodando também, aqui no Rio de Janeiro. Eles queriam o quê? Agora, o treinador do Sport tentou trollar o Flamengo, né? Segundo tempo, ele me coloca de uma vez o Hernanes e o Trellis. Tipo, pô, vou botar os caras aqui do São Paulo, já que São Paulo é pai do Flamengo. Ah, brincadeira, o treinador do Sport. Então é isso, Flamengo venceu, tá em 5º lugar com 27 pontos. Tem 2 jogos a menos. Por ponto perdidos, estaria só a 4 pontos atrás do Atlético Mineiro. Só não, porque 4 pontos para esse time do Atlético é muita coisa. Mas enfim, Flamengo jogando bem, devagarinho, tá chegando lá. O importante é não deixar o Galo disparar. Até porque os próximos jogos serão muito difíceis. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do jogo aí. Flamengo Sport. Concordam com a nota que eu dei para os jogadores? Peguei muito pesado com alguns, como Diego Alves, Isla, Bruno Viana. O que vocês acham? Deixa aí seus comentários. Valeu e até a próxima, rapaziada.